Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o divórcio, não é? Qual é a instrução bíblica, qual foi o ensinamento que Jesus deixou a respeito do divórcio, consequentemente do casamento. É claro que nós vamos abordar de uma maneira rápida, então se você ficar com alguma dúvida ou se você não concordar, por favor, deixe aí nos comentários, né? Você que está assistindo, você que assiste os vídeos, por favor, se inscreva, deixe seu like, né? Muitas pessoas veem os vídeos, mas não dão like, não comentam e não se inscrevem. Isso não ajuda o canal, nos ajude, né? É um canal sem fins lucrativos, apenas com a intenção de pregar o Evangelho. Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida ali no Jaguaré. Nosso ministério já tem mais de 30 anos, pregando o que está escrito na Palavra de Deus, sem complicações, porque Jesus não complica. Jesus disse que a palavra não é difícil, basta que você esteja sujeito ao Espírito Santo, ele que nos leva ao entendimento de toda a verdade, não é verdade? Então, nós estamos vendo aqui nos últimos dias, né, os falsos pregadores, aqueles que Jesus nos ensinou que vinham para matar, roubar e destruir. Convenientemente, esses falsos pregadores disseram que essas características são do diabo. O diabo mata, rouba, destrói, mas ele faz muito mais coisas terríveis para a humanidade. Ele enferma, engana, provoca separações e tudo mais, tudo que é ruim, né? As doenças, tudo, o diabo é o grande responsável, e por esses falsos pregadores também. Mas nós vemos os falsos pregadores matando, roubando e destruindo a fé das pessoas, né? Querendo e ensinando ali as pessoas que estão seguindo a eles que o favor de Deus pode se comprar, né? Dão ali uma ilustrada, uma camuflada, embrulham, e é isso que eles estão falando, que o favor de Deus pode se comprar, normalmente com dinheiro, com as riquezas. Vamos falar das riquezas daqui a pouco também, que é um outro assunto de Marcos 10. Então, nós estamos vendo esse tempo, né? O Espírito nos avisa que nos últimos dias, ou seja, os últimos dias do governo do homem, o amor de quase todos se esfriaria. Os homens seriam amantes de si mesmos, irreconciliáveis, terríveis. E nós estamos vendo, né? E muitas vezes, infelizmente, com maior ênfase dentro das religiões. Infelizmente, de novo, dentro da religião, né? Cristã, né? Em todo o país aqui, principalmente no Brasil e outros países aqui da América. Nós vemos que a preocupação do diabo é manter as pessoas longe de Cristo, né? Então usa ali os seus servos, aqueles que são gananciosos, aqueles que estão interessados em enriquecer, e enriqueceram mesmo, né? Existem líderes aí com bilhões nas suas contas correntes, né? Bilhões. Onde vieram esses bilhões? Né? Sendo que na biografia eles começaram sem nada. De onde vieram? Venderam, né? Comercializaram fé. Procure lá em Apocalipse, existe um versículo que diz sobre comercializar almas, não é? É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Tomemos cuidado para não sermos enganados, né? Porque existe também uma advertência, um alerta do Espírito Santo, porque nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Por isso, devemos tomar cuidado e conferir, assim como a igreja de Bereia conferia tudo aquilo que lhes chegavam da parte de Deus, eles conferiam com as Escrituras para saber se era assim mesmo. Mas pouca gente faz, né? Então, mais uma vez, sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida ali no Jaguaré. Estamos ali há mais de 30 anos e temos experiência, temos ali um cuidado especial com vidas para ensinar a verdade.
né? Precisamos de ajuda. Ajuda que jeito? De pessoas que estejam interessadas em aprender, que estejam interessadas em ensinar, né? Para que possamos continuar. O nosso endereço é Avenida General Marque Arthur 380. Nossos cultos, por enquanto, é só os domingos às 10 da manhã. Tá bom? Te espero lá para dar um abraço. Vamos então ao primeiro assunto de hoje. Então o primeiro assunto é Jesus ensina a respeito do divórcio. Ele começa falando ali, ensinando, porque chega os fariseus, os religiosos, os hipócritas, e faz uma pergunta para Jesus, dizendo: Jesus, mestre, né? É lícito dar a carta de divórcio, o homem dar a carta de divórcio para a mulher? Muito bem. Ali, Jesus fala então, no começo não era assim. O que significa no começo não era assim? Ou seja, no princípio não era assim. Ou seja, a vontade de Deus não é essa, que haja divórcio, porque Deus deu a ordem. O homem deixa a casa de seus pais, se ajunta com sua mulher, forma um novo lar, uma nova família. E ali acontece algo espiritualmente falando, a inauguração do ministério chamado o ministério de uma só carne. O marido não é mais dono dele e nem a esposa é mais dono dela. Se torna uma só pessoa espiritualmente, um só corpo espiritualmente falando. E ali há uma direção. Ele diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não quer dizer que o homem não consiga separar, mas é apenas uma direção: não separe. Se Deus fala para não separar, é porque não é bom separar. Não é bom para quem? Para Deus? Não, não é bom para a família, tá certo? E o Senhor ensina então também quais são as possibilidades do divórcio, que nós vamos ver também isso quando estivermos lendo as cartas às igrejas, em duas situações. Quais são essas situações que Deus abençoa o divórcio, né? E eu quero que você preste bem atenção nisso. A primeira situação é a morte de um dos cônjuges. A morte. Lembre-se que nem sempre quando a Bíblia fala da morte, ele está se referindo somente à morte física. E a segunda situação é quando houver a traição de um dos cônjuges. Aquele que foi traído está livre para casar de novo. Está escrito assim, ó: está livre para casar de novo, desde que seja no Senhor. O que é no Senhor? Se a esposa foi traída, ela está livre para casar de novo, se assim ela quiser, né? Com um homem temente a Deus. Se o marido foi traído, se ele quiser casar de novo, né, ele pode casar de novo, desde que seja no Senhor, ou seja, com uma esposa temente ao Senhor. E o que acontece com aquele que traiu? Ele está em adultério constantemente. Perdeu a salvação? Muito bem. A salvação é com o Senhor. A salvação não se perde, né? Mas a vida da pessoa que traiu, da pessoa que foi a causadora da separação, ela está com uma porta aberta constantemente na sua vida, por onde demônios vão minando, vão roubando a qualidade de vida que ele deveria ter aqui na Terra, né? E muitas vezes se torna uma pedra de tropeço, né? Que é terrível também, que aí tem outras consequências gravíssimas. Muito bem. Então são só essas duas causas. Eu disse que a morte nem sempre é morte física. Por exemplo, né, nós vemos hoje dentro das igrejas a hipocrisia, né? Então, vou dar um exemplo. Se existe um casal onde o marido é filho do líder da igreja e ele é uma pessoa violenta que agride a esposa, ou com palavras já está errado, imagina fisicamente, né? E ela vai reclamar com o pastor fala: não, você tem que orar, não pode separar, né? Agora, quando passa para a agressão, quando a esposa está sendo agredida em casa,
ela não é obrigada. Ela não é obrigada a ficar com o esposo. Por quê? Porque ele morreu por casamento. Se ele não quiser reconciliar-se, ele está morto por casamento. E a mulher, então, ela pode separar, né? Agora, existem outros casos, por exemplo, marido viciado, esposa viciada, esposa que vagabunda, desculpa a expressão, né? Mas preguiçosa, né? Durante o noivado, o namoro era uma coisa, depois que casou não quer fazer nada em casa, né? Não respeita o marido, ela também está morta pelo casamento, o marido está livre, né? Não podemos ser hipócritas, né? Claro que essa não é a primeira opção. A primeira opção é orar. Mas para tudo há um tempo, diz a palavra do Senhor, né? Agora, voltando só para mais um ensino a respeito de quando há adultério no casamento. Quando há adultério no casamento, como foi dito aqui, aquele que foi traído, ele é livre para casar de novo, se ele quiser. Mas existe uma outra opção, o perdão. Se quem foi traído quiser perdoar, ele pode perdoar, ele vai livrar o cônjuge do pecado, porque ele vai estar perdoado, e a família vai ser reconstituída. É fácil perdoar? Não é. Por isso precisamos da ajuda do Senhor e mais do que isso, a pessoa tem que querer perdoar. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que a gente vai estar tirando sua dúvida e te orientando. Tá bom? Muito bem. Existe um outro assunto que nós vamos tratar aqui, é a questão das riquezas. Aqui Jesus conta, no caso Marcos conta, que um jovem chegou para Jesus e esse homem era muito rico, um jovem muito rico. E ele diz assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar no céu? Então, as riquezas muitas vezes impedem as pessoas de entregarem a vida para Jesus, mas as riquezas não impedem do espírito e da alma do ser humano de anelar, ou seja, ansiar, querer a salvação, querer Jesus. Por isso esse jovem, mesmo sendo rico, ele foi buscar Jesus e começou, né, já querendo bajular Jesus, dizendo: bom mestre. E Jesus não perdeu a oportunidade. Ele disse: bom, por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Ou seja, Jesus está ensinando ali, como nós já falamos outra vez, que a bondade do ser humano não credencia entrar no céu. Por mais que você conheça pessoas boas, parentes, amigos, enfim, essa bondade humana não credencia ninguém a entrar no céu. Você precisa ter na sua vida os critérios divinos para entrar no céu. E só tem uma pessoa que pode te dar isso: Jesus Cristo. Quando você se arrepende do seu pecado, ou seja, recebe o sacrifício de Jesus como pagamento do seu pecado, se entregando a Ele, não é? Você não precisa estar na igreja para isso, basta você ter esse conhecimento, não é? Enquanto você não aceitar o sacrifício de Cristo para você, não aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador, você continua não se arrependendo do seu pecado. Você pode estar na igreja, inclusive, mas se você não fez isso, você ainda não está credenciado à vida eterna. Continua caminhando para a morte eterna. Tá bom? Muito bem. Então, Jesus fala aqui das riquezas. Jesus faz um teste com ele e diz: você tem que praticar esse mandamento, esse. Um deles era honrar pai e mãe. Bom, honrar pai e mãe sendo rico ali, os pais dando tudo que ele queria, não tem problema nenhum, né? E o Senhor fala também para ele: não adulterarás. A Bíblia não diz que ele era casado. Não furtarás. Tirou de letra, era rico, não precisa roubar. Né? Vocês entendem. Não tirar falsos testemunhos e também não vai enganar ninguém. Ele estava numa situação muito tranquila ali. Portanto, ele fala: tudo isso eu já faço, o que me falta? Aí Jesus então faz um maior teste com ele, que fala assim: então faz o seguinte, você tem muita propriedade, vende tudo que você tem e distribui para os pobres e me segue.
Essa é a condição para todo mundo ter dinheiro para seguir a Jesus? Claro que não. A condição para seguir a Jesus é crer que Ele é o Messias, Ele é o único caminho, né? Então, as riquezas na vida de muitas pessoas, ela é mais do que poder aquisitivo, mais do que poder econômico, político. Ela é um ídolo. Muitas vezes as riquezas se tornam uma idolatria na vida das pessoas e o idólatra não entra no reino dos céus. Qualquer dúvida, escreve aí, tá bom? Muito bem. E o último assunto que a gente pode falar nesse momento é a cura do cego de Jericó. Aqui alguns ensinos importantes para a sua vida particular. Por exemplo, quando o cego ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar, querendo chamar a atenção de Jesus. E como é que eu grito hoje? O que simboliza esse grito do cego para chamar a atenção de Jesus? São as nossas orações, não é verdade? Então, nós queremos orar, nós sabemos que temos que orar e parece que tem alguma coisa que nos impede. Como esse homem, quando ele começou a gritar, aquelas pessoas que estavam perto falaram para ele assim: fica quieto, não vai incomodar o mestre, não vai, para de gritar. Assim são os demônios ao derredor, não ao redor, derredor. Não ora não, olha aqui, ó, distrai aqui, se desespera aqui primeiro, se preocupe aqui, olha, fique indignado ali, né? Ao invés de nós estarmos orando. A primeira coisa é orar. Você não quer chamar a atenção de Jesus? Ore, clame por Ele, clame, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir e vai atender você, porque Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Perguntou para o cego, que era cego ainda: o que você quer que eu te faça? E Jesus deu então ali a ele olhos novos. O Senhor quer dar para nós olhos novos, para que nós possamos entender o que está acontecendo ao nosso redor, né? Nesse mundo a igreja infectada por pessoas que matam, roubam e destroem a fé. Se enriquece com as riquezas desse mundo, essas riquezas que o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem estraga. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles querem se dar bem aqui nesse mundo. Vão se dar bem, estão se dando muito bem. Mas, na vida eterna, passarão sem Jesus. Um preço muito alto, né? Então, queridos, esses foram alguns assuntos, então, de Marcos 10. Para você que está em casa, para você que vai assistir a gente. Lembre-se, foi feito um convite para você e sua família no início do vídeo. Vá nos visitar lá no Jaguaré, na Avenida General MacArthur 380, aos domingos às 10 da manhã. Te espero lá. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu like, né? E de fazer os seus comentários. Precisamos da sua ajuda, ok? Feche seus olhos, vou orar por você e sua casa neste momento. Meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso amigo, Pai Celestial, nosso Senhor Espírito Santo, nosso ajudador, nosso professor. Senhor, eu entrego agora nas suas mãos essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que de alguma forma foi impactada por tua palavra, não pela minha, mas pela tua, Senhor. Guarda a mente dessa pessoa, dá a ela, Santo Deus, refrigério, ajuda, Santo Deus, abençoa o lar dela, abençoa o esposo, se for uma esposa, abençoa a esposa, se for o esposo que está ouvindo agora. Abençoa, Santo Deus, os filhos. Abençoa o trabalho. Abençoa os estudos. Abençoa os novos planos que eles têm no coração. Dá vitória, Senhor. Acima de tudo, Santo Deus, confirma no coração de cada um que só o Senhor Jesus é o único caminho para a vida eterna. Afasta, Santo Deus, essas pessoas daqueles que estão matando, roubando e destruindo a fé. Em nome de Jesus, Santo Deus, os conduza aonde o Senhor tem os seus filhos e servos que pregam o Evangelho do Reino. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A todos um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.